noite a todos e todas. Estamos aqui iniciando ou reiniciando o nosso encontro de oração, de meditação, de reflexão. Todos e todas sejam bem-vindas a este momento, que eu vejo assim um momento muito precioso, em que nós deixamos as nossas preocupações para falarmos um pouquinho com Deus. E é um momento precioso que nós temos que saber aproveitá-lo, né? E nós vamos iniciar nada menos que colocando a Santíssima Trindade diante da nossa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o início de mais um ano abençoado, sintamos a presença amorosa de Deus Pai, que é bondade e misericórdia, olha com carinho por cada um de seus filhos e filhas, e assim abrir nossos ouvidos e nossos corações para escutar o clamor de cada ser humano que anseia por dias melhores e ter vida em plenitude. Que todos nós sejamos apóstolos, apóstolas, incansáveis em levar a boa nova da palavra. Iniciemos nos colocando mesmo na presença de Deus para esse momento de oração, cantando e nos colocando à disposição de um Deus muito presente em cada um de nós. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminho nunca visto, me enviou. Sou chamada a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu povo. E por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Façamos a nossa oração nesse momento. Podemos acompanhar. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, nós queremos agradecer a Deus por esse novo início de ano, que esse ano seja pleno de bênçãos de Deus, saúde para todos. Rezemos também pelo Papa, pelas atividades nas comunidades e pastorais, pelos jovens e as jovens que querem seguir a vida religiosa. Tenham coragem de dar esse passo. Por todos os nossos cooperadores, nossos familiares
pelos casais que estão passando assim por um momento muito difícil de relacionamento, os que encontram também nos hospitais e nos lares, os desempregados, os que encontram nas ruas, pelas pessoas que pedem nossas orações, e famílias que perderam seus entes queridos. Podemos agora, neste momento, pensar também na oração, ou aliás, numa intenção que nós queremos colocar para este momento sagrado de oração. Após colocarmos as nossas intenções, nós vamos também ouvir a palavra de Deus. Como é bom, como é importante em nossas vidas termos a palavra de Deus no nosso dia a dia, porque ela nos fortalece, ela nos revigora, ela nos faz crescer na fé. Então, com muito carinho, nós vamos colocar toda a nossa atenção para ouvirmos a palavra. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala, Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Vamos seguir então a palavra de Deus, o Evangelho, que hoje nós vamos meditar. É do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Marcos 8, 14 a 21. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca só um pão. Então Jesus os advertiu: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês discutem sobre a falta de pães? Vocês ainda não entendem e nem compreendem? Estão com o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Não se lembram de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 12.
Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram, cheios de pedaço? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vocês ainda não compreendem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então agora nós tiramos esse momento para a nossa reflexão. O irmão Augusto vai colocar um pouquinho sobre o Evangelho de hoje. Depois vou falar um pouquinho sobre Marcos. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus a nós dirigida nesta tarde a tarde deste dia é para nos alertar a tirar do nosso coração o fermento da maldade e da incredulidade, que não nos deixam entender e perceber os sinais de Deus e a manifestação amorosa de Deus por nós. Jesus, então, chamou a atenção dos discípulos que estavam assim, duvidosos, incrédulos, né, sem entender. Então Jesus disse, para ajudá-los: quantos cegos, mudos, aleijados, doentes, enfermos foi curado? Quantas vezes o Senhor fez milagres, tais como a multiplicação de pães e tantos outros? Se nós olharmos para a nossa vida, e cada um de nós, veremos os sinais do amor de Deus por nós. A não ser que sejamos incrédulos, assim como os discípulos, ou fechados, para não reconhecer, porque não reconheçamos a mão poderosa de Deus em nossa vida. É verdade que nem sempre temos momentos de calma e tranquilidade, mas ainda bem porque seríamos como crianças mal acostumadas. A criança que tem tudo pronto, tudo na mão, que não tem nenhum esforço na vida para adquirir coisas, e que mal acostumado vai ficar esse filho. Deus não nos quer filhos mal acostumados. O Evangelho nos alerta, pois muitos dos fariseus não conseguiram enxergar a vontade de Deus. E por isso ele nos diz de termos muito cuidado para não sermos contaminados por esse fermento da hipocrisia, da maldade, da mentira, do orgulho e tantos outros, né? Se o fermento está no meio de nós, e um fermento é um fermento azedo, estragado, fermento da ingratidão, da murmuração contra Deus e contra a igreja, e também contra os irmãos, nós nos tornaremos cegos e incrédulos às manifestações de Deus em nossa vida. Deus nos quer dar Bom, como acontece que às vezes isso acontece na vida da pessoa, engasgar, tossir, etc.,
tudo pode acontecer na vida do ser humano, né? Então, vou falar um pouquinho sobre Marcos. O último encontro que nós tivemos no início de janeiro, nós falamos um pouquinho sobre o Evangelho de João Marcos. Lembra que a gente não fala João Marcos, só Marcos, mas o nome dele é João Marcos, nós como falamos. E o que ele era? Ele era um companheiro que trabalhava com Paulo, caminhava com Paulo. E ele era um homem, uma pessoa convertida do judaísmo. E ele se tornou o quê? Um discípulo de Pedro. Portanto, Marcos escreve muito simples. O seu palavreado, o seu escrito, a sua linguagem é bem própria e é bem simples para que atinja todas as pessoas. Portanto, vemos então que o Evangelho de Marcos contém detalhes, tais como citações aramaicas, explicações de costumes judaicos e expressões em latim. Todo escrito de Marcos, nós vamos encontrar essas 3 citações, que parecem destinar a um público composto, principalmente por romanos e pessoas de outras nações gentias, bem como aqueles que haviam convertido ao cristianismo, provavelmente em Roma e no Império Romano. 1/3 do Evangelho de Marcos conta os ensinamentos e experiências de Jesus durante a sua última semana de vida. Então Marcos, ele frisou muito, falou muito forte sobre a vida de Jesus concretamente, principalmente nos finais. Marcos prestou testemunho de que o sofrimento do Filho de Deus demonstrou que os seguidores de Jesus não precisam temer, não precisam ter medo, não precisam ficar atemorizados. Por quê? Porque eles são assistidos e acompanhados pelo próprio Jesus. Então, pode-se enfrentar perseguição, desafios e até a morte. Por quê? Porque Jesus, o Mestre, os acompanha em tudo. E com certeza, até hoje, para todos os que se colocam a servir, a proclamar, a levar a palavra, nós caminhamos com o Mestre, o próprio Jesus. Eles podem suportar com confiança, sabendo que o Senhor os ajudaria em todas as suas promessas a serem cumpridas. Ontem e hoje, esse Jesus continua conosco também. Muitos acreditam que Marcos tem estado com Pedro durante um período marcante, com duras provas de fé. Não só para Marcos e Pedro, mas para todos os membros do Império Romano. Foram momentos difíceis. Por quê? Porque estavam atravessando esse momento que exigia muita confiança e muita fé. O Evangelho de Marcos, ele começa de repente e torna dramática e mantém o ritmo acelerado. Ele narra acontecimento em uma sequência rápida. Então, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, a gente vai perceber que os escritos deles é bem rápido. Ele não fica determinando ou minuciando as coisas pequenas. Marcos, com sua frequência, ele usa muito a palavra logo. Quando vocês lerem, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, vamos prestar atenção. Ele repete muitas vezes, dando o quê? Um efeito de ritmo rápido para a ação. Embora 90% do
central em Marcos também se encontra em Mateus e Lucas. O relato de Marcos inclui com frequência detalhes adicionais que nos ajudam a apreciar mais plenamente a compaixão do Salvador e a reação do povo que o cercava. Então nós temos muitas citações que falam e que nos traz tudo isso. Por exemplo, Marcos 9, de 14 a 27, quem puder ler na Bíblia, vai perceber que o povo aguardava Jesus com muita ansiedade. E Jesus chegava a todos, acolhia a todos, curava, estava ao lado deles, né? E também em Mateus se repete quase a mesma citação que Marcos, Mateus 17, 14 a 18. Então, por exemplo, Marcos relatou a recepção entusiástica que o Salvador recebeu na Galileia e em outros lugares no início de seu ministério. Aí nós vemos em Marcos 1, 32, 33 e também 3, 7. Marcos também narrou meticulosamente a reação negativa dos escribas e fariseus, cuja ocupação deles era pregar Jesus, era difamar Jesus, era perseguir Jesus. Então, em Marcos 2, de 6 a 7, nós vamos perceber isso tudo. Os planos eram de destruir, de acabar com a pessoa de Jesus Cristo. Era isso que eles queriam. Então, em Marcos 3, 6, diz assim: logo depois os fariseus saíram da sinagoga e, junto com alguns do partido de Herodes, fazia um plano para matar Jesus. Era isso que eles queriam. Então Marcos, ele relata muito rapidamente toda uma história de Jesus, toda a vida de Jesus. Ele é muito concreto naquilo que ele escreve. É muito gostoso, muito, sabe, é uma felicidade ler o Evangelho de Marcos, que a gente vai entender muito bem toda aquela explanação que ele faz da vida de Jesus. Que nós possamos aproveitar, né, esse tempo que nós estamos refletindo sobre Marcos. As leituras da liturgia agora é sobre Marcos e a gente pode ir se aprofundando cada vez mais. E na próxima semana falarei um pouco mais sobre Marcos. Então vamos tirar esse momentinho agora para a gente refletir, pensar um pouquinho o que Marcos representa para mim, o que a leitura de hoje traz de mensagem para mim. Um momentinho de silêncio. Para celebrarmos os 50 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco convoca o ano de São José, com a carta apostólica Patris Corde, com o coração do Pai.
Então nós pedimos que vocês nos acompanhem a oração que o Papa Francisco fez a São José e hoje a nós. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos encontramos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que nos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, ó Pai e protetor da nossa vida. Rogamos a graça de vivermos e morrermos no amor a Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, do vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Como vocês perceberam que na nossa parede, ao lado do Santíssimo, do Sacrário, tem um pensamento que é muito profundo, muito importante, é um pensamento de Alberione. Todas as da família paulina têm esse pensamento nas capelas. Então que ele possa nos ajudar também a sentir que nós somos filhos de Deus, somos pecadores, mas ele nos acolhe muito. E eu vou ler um pensamento de Alberione. Aquele que, acabrunhado, desorientado, indeciso, por causa de sérias dificuldades, se aproxima do tabernáculo, de lá se retira iluminado, fortalecido, ciente do que pode e deve fazer. Esse pensamento está assim, cai para cada um de nós, com certeza. Então, minha gente, nós chegamos no final da nossa oração. Quero dizer que é uma alegria a gente poder penetrar mais uma vez em seus lares e juntos nós fazermos essa oração. Agradecemos também a Kelly, que veio aqui nos ajudar, né?
nossos familiares e todos aqueles que estão acompanhando conosco essa oração. Então, convidamos a todos para estar conosco na próxima terça-feira, se Deus quiser. Para nós é um momento muito feliz, muito de alegria poder estar e rezar com vocês. E queremos recordar também que na próxima quarta-feira, amanhã, é a quarta-feira de cinza, onde iniciamos também a campanha da fraternidade. Então, que nós tenhamos momentos fortes de conversão e de fraternidade. Então, a todos desejamos uma boa noite, fiquem com Deus, né? E tudo de bom. E vai o nosso abraço fraterno no início de mais uma quaresma, de uma campanha da fraternidade, que está sendo bastante questionada, mas eu acredito que seja um momento de crescimento para todos nós. Uma boa noite, fiquem com Deus.